Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos contar uma história de terror para você dormir. Então acomode-se bem na cama e prepare-se para uma noite assustadora com esta história arrepiante e viciante. Boa noite. A Sombra do Enforcado. Na remota cidade de Vale dos Lamentos, escondida entre montanhas e envolta em uma floresta antiga, havia uma lenda que todos conheciam, mas poucos ousavam mencionar. Nas noites em que a lua nova mergulhava a terra em completa escuridão, algo maligno despertava na floresta. Os mais antigos chamavam essa presença de a Sombra do Enforcado. Há quase 2 séculos, Joaquim, um homem simples, foi acusado injustamente de práticas de bruxaria. Seu único crime era viver isolado e entender mais sobre as ervas da floresta do que qualquer outro. A cidade, tomada pelo medo e superstição, decidiu que ele deveria pagar com a vida. Na noite de sua execução, enquanto o vento assobiava pelas árvores, Joaquim, com os olhos cheios de rancor, pronunciou suas últimas palavras. Esta terra conhecerá o meu desespero. Eu voltarei. No instante em que seu corpo parou de se debater na corda, algo mudou na floresta. Uma sombra, mais escura que a própria noite, começou a se formar sob seus pés, rastejando para longe, como se estivesse viva. Desde então, quem se aventurava na floresta após o crepúsculo desaparecia sem deixar vestígios, e os que voltavam eram assombrados por pesadelos tão terríveis que preferiam o silêncio à loucura. Com o passar dos anos, a história de Joaquim se tornou apenas uma lenda, contada para assustar as crianças. No entanto, na noite em que se completavam 150 anos desde sua morte, 4 jovens, cheios de incredulidade e arrogância, decidiram desafiar o destino. O plano era simples: gravar um vídeo para seu canal do YouTube desvendando a verdade por trás da lenda. Com câmeras em mãos e risadas nervosas, entraram na floresta. Atravessaram o caminho estreito que serpenteava entre as árvores antigas, até chegar à clareira, onde a árvore da forca ainda se erguia, retorcida e sinistra. O ar parecia mais pesado ali, como se o tempo tivesse parado, preso entre os galhos e folhas. À meia-noite, com as mãos trêmulas, eles recitaram as palavras amaldiçoadas de Joaquim, provocando o que restava de sua alma. O que começou como uma brisa leve, logo se transformou em um vento gelado, que parecia sussurrar palavras ininteligíveis. As lanternas falharam, uma a uma, até que a escuridão tomou conta de tudo. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som de algo roçando as folhas secas. Então, um dos jovens apontou a câmera para a árvore. O visor captou algo que os olhos humanos não conseguiam ver claramente. Uma sombra, quase imperceptível, começou a se arrastar pelo chão, ganhando forma. Ela não se movia como uma pessoa, mas como uma coisa deformada, seus membros estendendo-se de maneira antinatural. Seus olhos, ou o que parecia ser olhos, eram 2 buracos negros, vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. O pânico tomou conta. Eles correram, tropeçando em raízes e galhos, mas não importava para onde iam, sempre acabavam voltando para a árvore. E a sombra, aquela coisa horrenda, estava cada vez mais perto. Um a um, eles começaram a desaparecer, como se fossem engolidos pela própria escuridão. As câmeras continuaram a gravar, capturando os últimos momentos de terror antes que o silêncio caísse novamente. Quando a polícia encontrou as câmeras alguns dias depois, não havia sinal dos jovens. As gravações, recuperadas com dificuldade, mostravam imagens distorcidas, mas uma coisa era clara: a sombra estava viva, pulsante e parecia estar à espreita, esperando. Misteriosamente, os vídeos foram carregados no canal dos jovens por uma fonte desconhecida, sem aviso ou explicação. Quem assistia, primeiro sentia um arrepio na espinha, depois ouvia sussurros no meio da noite, até que, finalmente, uma sombra começava a se formar nos cantos escuros de suas casas. Aqueles que viam a sombra sabiam que seu tempo estava se esgotando. A lenda de A Sombra do Enforcado não era mais apenas um conto local. Espalhou-se pela internet como um vírus, cada visualização trazendo a maldição mais perto. Agora, ao final de cada vídeo, uma mensagem assustadora aparece. Você foi marcado. A sombra está te observando. Mas será que você tem coragem de apertar o play? Gostou? Então nos siga para ouvir mais histórias como essa.